Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos para o terceiro degrau, o terceiro passo da nossa escada da fé. Lembrando que a gente está aprendendo um pouquinho com Hayard no livro dele Fé. E esse capítulo fala sobre a escada da fé. E esse é o terceiro passo e nós temos, para você que está chegando aqui agora, nós temos 2 vídeos anteriores, que é o primeiro e o segundo degrau dessa escada da fé que a gente está subindo, né? Escada foi feita para subir. Então, se você chegou na primeiro degrau da escada, você tem que subir ela, né? Para chegar em algum lugar. E essa é a escada da fé. Então, vamos lá para o terceiro degrau. Diz assim: qual é o terceiro degrau? Descobrir o plano de Deus. O terceiro degrau da escada é descobrir o plano de Deus e começar a agir. Isto significa que precisamos abandonar nossos planos, e esse é o principal erro que muitas pessoas cometem. Elas oram tanto para que Deus abençoe seus planos, em vez de descobrirem qual é o plano deles para elas. Temos de buscar a Deus para descobrirmos qual é o plano dele para nós, pois como podemos ter fé sem saber os planos de Deus e estarmos seguros sobre eles? Todos nós temos de abrir mão do próprio plano e descobrir quais os planos de Deus para nós, para a nossa vida, para somente então agir. Precisamos investir tempo buscando a Deus para descobrir quais são os planos dele. Precisamos investir tempo buscando a Deus para descobrir quais são os planos dele. Os planos dele para mim, os planos dele para você, ele vai revelar. Esse é um degrau muito importante na escada da fé. Jesus nos ensinou a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu. Mas quantas vezes tentamos fazer com que Deus abençoe os nossos planos? Em outras palavras, a nossa vontade. Passamos muito tempo orando, chorando e desesperadamente tentando fazer com que todos orem por nós, nos abençoem e imponham as mãos sobre nós, mas nosso coração não está convencido de que estamos orando para que Deus cumpra os seus planos para a nossa vida. Lutamos e perdemos um tempo e energia tentando fazer com que a fé opere, mas falhamos no final. Por outro lado, quando o nosso coração está convicto dos planos de Deus para a nossa vida, podemos subir mais um degrau da escada da fé para estarmos perto da vitória de Deus para nós. Essa parte é bem pequenininha, esse terceiro degrau. Mas ele é bem pequenininho, mas é o mais importante que eu vejo, né? Um dos mais importantes, muito importante, como ele diz, né? Nós precisamos saber o plano de Deus para a minha vida. Eu preciso saber. Porque às vezes a gente começa a orar pedindo alguma coisa para o Senhor e nós não oramos falando: Senhor, qual é o seu plano? Qual é o que o Senhor tem acerca dessa situação? O que o Senhor quer? Por exemplo, eu estou num lugar e vejo que já não é mais para estar ali. Já acabou o tempo de estar ali, já passou esse tempo. E eu estou orando, Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira daqui. Eu quero sair, já não aguento mais ficar aqui nesse lugar. Seja o que for, seja um emprego, seja o que for. Uma cidade, um país, né? Às vezes você tem vontade de mudar de cidade, mudar de país, mudar de emprego, né? Vamos saber, quem sabe. E você não ora perguntando: Senhor,
Qual é o seu plano para mim aqui? O Senhor ainda tem algum plano para mim aqui, neste lugar? Tem algum propósito para eu cumprir aqui ainda? Porque se tiver, estou aqui. Estou aqui para fazer a sua vontade. Agora, se não tiver, fecha essa porta e abre outra para mim e me tira daqui. Mas eu quero cumprir todo o seu plano, todo o seu propósito para mim aqui neste lugar. Tá vendo a diferença? Eu não estou impondo a Deus alguma coisa. Eu estou querendo que Ele faça e cumpra em mim o propósito dele definido para aquele lugar, para aquele tempo. A gente tem fases, né? Eu já vivi muitas fases diferentes na minha vida, e com pessoas diferentes. Então, às vezes a gente caminha com pessoas, e essa pessoa caminha com a gente muito tempo, e depois some. Depois a gente não se encontra mais, depois a gente não se vê mais. Por quê? Teve aquele tempo específico de caminharmos juntos. Teve aquele tempo específico de andarmos juntos. Aquele tempo específico de um ministrar no coração do outro, porque eu creio nisso, que eu sempre estou aprendendo com você e você está aprendendo comigo. Quando a gente tem um convívio com pessoas, a gente está sempre trocando, ensinando um ao outro. A gente está sempre aprendendo com o outro, seja o que for. De repente até seja o que não fazer. Se for uma pessoa que vive metendo os pés pelas mãos e tudo, você aprende a não fazer o que ela faz, né? Mas sempre temos muito o que aprender com as pessoas que estão ao nosso redor. E assim também são com as coisas, com os lugares. Nós podemos ver um exemplo na Bíblia, por exemplo. Eu sempre fico pensando, quando você pensa em planos de Deus, de quem que você lembra na Bíblia? Eu me lembro de Moisés. Quando eu penso assim, Deus tinha um plano específico para a vida de uma pessoa na Bíblia. Quem é? Moisés. Ele tinha muitos outros, mas Moisés, ele foi decretado que matasse as crianças todas daquela época. Então era para ele ter morrido, não morreu. Ele foi criado, pelo contrário, o próprio que queria matar os meninos dos hebreus, né? Deus levou o menino para dentro do palácio real, né? Porque a filha de Faraó achou o cestinho de Moisés no rio e criou ele. E deu ainda para a mãe dele, a própria mãe, amamentar, porque se você não conhece a história, vai lá, é uma história bem linda. Então depois esse homem, além dele, Deus tinha um propósito lá na frente para ele. Deus tinha um propósito e ele estava ali seguindo o propósito de Deus, o caminho que Deus, o plano de Deus para ele era que ele resgatasse o povo de Israel do Egito lá na frente. Então Deus preparou a ele todo o caminho. Ele foi criado no palácio, ele foi criado como um filho da filha de Faraó. Então ele foi criado igual os faraós foram criados. Então ele conhecia aquele ambiente. O ambiente onde ele foi, depois que se cumpriu tudo e que Deus falou para ele, diante daquela sarça ardente, Deus falou para ele o plano que tinha para ele, que era resgatar o povo de Israel, tirar o povo de Israel do Egito. Quando ele voltou para o Egito, ele já conhecia aquele ambiente. O ambiente em que ele foi para encontrar Faraó, ele conhecia. Ele conhecia o palácio, sabia como que era, tudo como se formava, tudo como se comportava, sabia tudo daquele lugar. Era um ambiente conhecido para ele. Então Deus muitas vezes nos leva a... Ele não vai te jogar. Eu aprendi isso com o Max Lucado, que é um autor que eu gosto muito de ler. Vocês já perceberam que de vez em quando eu trago um livro dele aqui. Gosto muito de ler os livros dele. Te dou uma dica, Max Lucado. Para você que não gosta de ler, leia os livros de Max Lucado. Por quê? Porque é um livro simples para você entender, uma linguagem simples, e parece que ele está conversando com você. É muito bom. E agora foi só um parênteses. Então, voltando para
para a história de Moisés. Eu aprendi com um dos livros que eu li de Max Lucado sobre planos de Deus, é que Deus, ele não te joga num lugar de repente, não. O plano de Deus para você, ele vai seguindo uma linha desde pequeno, desde quando você nasceu. Ele vai te preparando para aquele propósito específico que ele tem lá na frente. Então, se Deus, por exemplo, Deus quer que você vá às nações, ele vai te preparando para isso. Se Deus tem um propósito para você de ganhar vidas, ganhar almas para Jesus, de crescimento do reino, de seja o que for, de que você seja um grande empresário, ou que você seja qual plano ele tem para você, não vai ser de repente, ele não vai te jogar lá de repente, ele vai te preparar durante aquele tempo da sua vida até chegar o dia específico em que você vai estar fazendo aquilo que é o plano de Deus para você. Mas tem toda uma preparação antes. Ele vai te colocando em situações, colocando pessoas na sua vida que vai te levar para esse plano específico que ele tem para a sua vida. Com Moisés foi assim. Deus preparou ele durante todo o caminho, Deus preparou ele durante toda a vida dele para aquele momento específico de ir para o Egito e de resgatar aquele povo. E Deus colocou quem? Um homem que era manso, um homem que era super tranquilo, que a Bíblia fala isso. Se ele não fosse assim, manso, mesmo sendo manso, ele ainda teve uns pega lá com o povo de Israel, porque o povo era terrível, né? Mas ele era manso, então ele tinha paciência com aquele povo. Mas Deus preparou ele por muitos anos. Então Deus ele vai te preparando para o plano que ele tem para você. Só que você precisa descobrir. Moisés descobriu que o plano, o propósito de Deus para ele era que ele voltasse no Egito para resgatar o povo. Quando você está no centro da vontade de Deus, do plano que ele tem para você, ele abre todas as portas. E Deus, se você estudar a história de Moisés, você vai ver como que Deus fez, como que Deus usou esse homem. Por quê? Porque ele se posicionou para cumprir o plano que Deus tinha para ele nessa vida, né? Enquanto ele viveu aqui. Então, isso que o autor desse livro falou é muito importante. Esse é um degrau muito importante, porque você continuar subindo a escada tendo fé, você precisa saber qual é o plano que Deus tem para a sua vida. Qual é o plano que ele tem para você? Eu não sei qual é o plano que ele tem para você. Eu busco a Deus para saber o que ele tem para a minha vida. Isso é uma coisa muito pessoal. Você não vai poder esperar isso, que as pessoas sigam para você e falam, ó, o plano de Deus para você é esse, esse, esse. Seria fácil. Ou não, né? Não sei, de repente a pessoa pode te encaminhar para um lugar ruim. Mas é muito melhor você buscar ao Senhor e falar, Deus, qual plano o Senhor tem para mim? Eu estou dentro do plano, vivendo do jeito que eu estou vivendo hoje. Eu estou dentro do plano que o Senhor tem para mim, porque eu quero o plano que o Senhor tem para mim. Aonde o Senhor quer que eu vá? Como o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu esteja? Eu quero estar ali. Então eu quero saber qual o plano que o Senhor tem para mim. Eu te digo isso. Comece a fazer essa pergunta. Se você ainda não sabe qual é o plano que Deus tem para você, comece a fazer essa pergunta hoje. Ele vai te revelar qual é o plano que ele tem para você. Ele vai revelar para você. Ele vai te mostrar. Ele vai falar com você. Aí você pode me falar, mas eu não sei ouvir Deus não. Nunca ouvi esse jeito de você falar, Deus falou comigo. Nunca ouvi. Não. Do jeito que ele fala comigo é um jeito, do jeito que ele fala com você é o jeito que você vai entender. Você pode chegar para Deus e falar assim, Senhor, fala comigo de um jeito que o Senhor sabe, que eu não vou ter dúvida nenhuma de que é o Senhor que está falando, de que é o Senhor que está me mostrando o plano que o Senhor tem para mim. E Ele vai te mostrar. Se você perguntar para Deus hoje, sinceramente, qual é o plano que Ele tem para você,
Ele vai te responder, eu te garanto isso. A palavra de Deus garante isso para você. A palavra de Deus diz que, tem um versículo que fala, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Ele sabe os propósitos, os pensamentos que Ele tem para você, os planos que Ele traçou para você cumprir enquanto você está aqui nessa terra. Porque nós viemos aqui para cumprir um plano de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente por estar aqui, não. Você teve um encontro com Jesus. Você fez uma aliança com Jesus. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Deus tem um plano e um propósito para você aqui nessa terra. Cumpra esse plano. Primeiro pergunte para Deus qual é o plano. Conheça o plano e depois cumpra esse plano. Você vai precisar fazer esforço? Algum. Nada é assim, né? Mas vai ser fácil porque você está no centro da vontade de Deus. Então Ele está com você. E quando Deus está com você num plano específico, as portas vão se abrindo. É uma coisa pessoal minha. Quando começa a travar muito, quando começa a dar muito errado, eu já logo fico assim, epa, não estou fazendo o que Deus quer. Porque as coisas de Deus, Ele vai destrinchando, Ele vai abrindo, Ele vai movendo, Ele vai acontecendo. Igual aconteceu com Moisés. De repente esse homem voltou e já estava lá, e já estava entrando dentro do palácio de Faraó e já estava falando com Faraó cara a cara. Então assim, Deus vai destrinchando. De repente esse homem começou a caminhar no deserto com aquele povo e chegou na frente daquele mar. E o que aconteceu? O mar se abriu. O milagre aconteceu. Por quê? E esse foi um dos, porque durante a trajetória deles toda, muitos milagres aconteceram. Comida que caía do céu, água que brotava da rocha, tudo isso aquele povo viveu. Por quê? Porque Moisés, o líder deles, estava dentro do plano que Deus tinha para ele. Então as portas iam se abrindo. Então se anda muito travado assim comigo, eu já falei, epa, não estou no plano que Deus tem para mim. Então fica essa dica aí para você. Vamos orar? Vamos orar hoje perguntando para Deus qual o seu plano para mim aqui nessa terra, enquanto eu estou vivendo aqui. Revela para mim, Senhor. Vamos falar com Ele assim? Feche seus olhos aí para a gente falar com Ele. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e diante desta palavra de hoje. E nós, Pai, queremos descobrir qual é o plano que o Senhor tem para nós. Cada um que está aqui orando comigo agora, que ainda não sabe o propósito, o plano que o Senhor tem para a vida deles, que o Senhor esteja revelando. Aquele que está orando comigo agora, Deus, que está totalmente perdido, sem saber que rumo tomar, nesse momento ele está ligado comigo nesta oração e perguntando, Senhor, qual o plano o Senhor tem para a minha vida? Pai, eu te peço em nome de Jesus, revele para ele, revele para cada um que do fundo do coração recebeu essa palavra e que tenha o coração aberto para ouvir a tua voz e para saber o plano que o Senhor tem para cada um, porque eles querem seguir o plano que o Senhor tem para a vida deles. Ah, Senhor, fale com eles, mostre para cada um deles. Eu te peço em nome de Jesus que seja revelado no coração de cada um que está orando comigo agora e que quer saber o plano que o Senhor tem para a vida dele. Em nome de Jesus, revela, Senhor, e coloque eles neste lugar certo, que é cumprindo o plano que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Nós te agradecemos por esta palavra neste dia. Entregamos o nosso dia nas tuas mãos, a nossa semana que está começando. Nós entregamos ela totalmente ao Senhor. Faça o teu querer e a tua vontade em nós e em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém.